Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje vamos conversar sobre alguns livros incríveis que eu li. Vamos conversar sobre essas leituras, começando aqui pelo clássico mais antigo que eu já li até agora, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774, do escritor alemão Goethe. É um livro epistolar, escrito em formas de cartas. Essa é uma das obras mais importantes para o romantismo e que influenciou os jovens daquela época, não só nas vestimentas, como também nos hábitos. Esse livro, ele está até hoje entre os 100 livros mais lidos do mundo. Bom, a história aqui do jovem Werther, ele vai morar numa cidadezinha fictícia na Alemanha, e lá ele conhece Lotte, ou Charlotte, e ele se apaixona perdidamente por ela, mas logo fica sabendo que ela já é noiva de outro rapaz. O interessante aqui de você pegar um livro para ler como esse, que foi publicado lá no século XVIII, é você entender o porquê que ele influenciou aqueles jovens. O livro fala sobre sentimentos, sobre o amor impossível, toda essa intensidade. Ele sofre por esse amor não correspondido, ou um amor impossível porque ela já estava noiva. E naquela época, aquilo não existia, não se falava sobre esse sentimento. O livro, ele é tão bem escrito que parece que você volta a ser adolescente de novo. Você sente toda essa ilusão, né? Essa paixão, as palavras. Só que aqui é algo muito mais requintado, porque você praticamente é transportado para o século XVIII. O que torna o livro assim, mais maravilhoso. São belas palavras, belas reflexões. Talvez por isso os jovens se identificaram tanto assim com o livro. Eu vou ler aqui um trecho. Essa aqui é uma edição da Estação Liberdade. Está disponível no Kindle Unlimited. Olha só, está na posição 1944. O tema do livro é a paixão, mas não a paixão disciplinada, comportada, condizente com os padrões e as regras vigentes até então. É a paixão sofrida até a mais absoluta destruição, até a aniquilação das forças vitais. Olha só o que fala também nessa edição aqui da Antofágica, na página 228. O sofrimento do protagonista não era apenas um sofrimento por Charlotte. Havia uma paixão por literatura, pelo fazer literário, um ódio à burocracia e ao mundo feito de imagens e falsidades. Eu diria que ele estava no contrário de solitário. Werther era universal. Ele estava ao contrário de sozinho. Ele estava em todos nós. Isso aqui é romantismo puro. Aqui o amor é tudo. Sem esse amor é preferível a morte, nada tem sentido. Tem a questão também da natureza, como ela é presente na história, de acordo com o humor do personagem. Se Werther está bem, se Werther está feliz, a natureza é perfeita, os passarinhos cantam alegremente, o dia é lindo. Agora, se o personagem está triste, o dia está frio, está cinzento, ocorre uma tempestade lá fora. É uma leitura fácil, gostosa, considerando, né, foi publicado em 1774. Agora eu vou falar de um livro que foi uma leitura incrível para mim, continua sendo um dos títulos mais bonitos da literatura, A Insustentável Leveza do Ser, do escritor tcheco Milan Kundera. Ele foi publicado em 1984. Aqui temos 4 personagens. São Thomas, Teresa, Sabina e Franz. Eles se conectam na história de alguma maneira. O livro fala sobre essa leveza, o que seria essa leveza do ser, o que seria pesado para nós, como cada personagem age de acordo com seus valores internos, essa leveza, esse peso, o valor que isso tem para cada um e como isso pode agir na vida do indivíduo, inclusive a longo prazo, né? Como isso pode mudar também, pode resultar no futuro. O autor aqui, ele mistura ficção com muita filosofia, são muitas divagações ao longo da narrativa. Eu vou ler alguns trechos, mas foram muitos trechos marcados aqui no livro. Não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? Para Teresa, para uma personagem, a Teresa, o livro era o sinal de reconhecimento de uma irmandade secreta, de fato, contra o mundo de grosseria que a cercava. Tinha só uma arma, os livros que tomava emprestado na biblioteca municipal.
Olha só esse trecho também, que interessante, né? É um diálogo entre dois personagens. Aí um fala, tenho medo de sentir vergonha, e o outro fala, de quem? Você tem uma opinião tão elevada assim das pessoas que o cercam para se importar com o que eles pensam? Tem muitas marcações aqui nesse livro, assim. Antes, eu era uma pessoa que eu tinha dó de marcar no livro, assim. E hoje, eu falo, nossa, que bom que eu perdi esse receio, assim, que agora eu vou marcando tudo. Porque, gente, é tão gostoso, depois que você acaba a leitura, você ir para essas partes, assim, que mais te marcaram, essas partes mais importantes, assim, e você consegue dialogar com o livro. Mesmo assim, daqui a um ano, por exemplo, eu vou pegar o livro aqui e eu vou ver quais foram as partes mais importantes. Inclusive, hoje em dia eu até escrevo, assim, sabe? O que mais me marcou, o que eu estava pensando. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Antigamente eu tinha dó. E eu fico triste, porque eu pego alguns livros, assim, meus livros preferidos, e eu vou dar uma olhada neles, assim, eles estão em branco. Eu não sei onde estão as partes que mais me marcaram. Onde estão as partes mais importantes do livro? Eu não sei, o livro está em branco. Então, assim, nossa, é muito gostoso, vale muito a pena perder esse medo, né, de ir marcando e conversando com o livro, assim, isso vale muito a pena. É claro, assim, que por fora eu tomo muito cuidado, né, eu tenho muito cuidado com o livro ainda por fora. Quero manter todo esse cuidado, não amassar, não dobrar, mas por dentro... isso intensifica mais ainda a jornada da leitura. Bom, mas voltando então ao livro, ele fala sobre a lei do retorno, outras tantas teorias da filosofia. Uma outra questão muito enriquecedora é que ele tem como pano de fundo a invasão russa na Tchecoslováquia. Aqui nós vamos ver o quanto isso impacta na vida dos personagens e nas pessoas ao redor desses personagens. É um ponto muito bacana do livro. Muitas pessoas me deram feedback, disseram que não gostaram da história, que não se conectaram com o livro, algumas inclusive abandonaram a leitura, talvez porque a história ela não é linear, ela não acontece num tempo corrido, ela vai e volta, e também ela é contada em perspectivas diferentes, né, as narrativas desses personagens, dependendo de quem é o narrador, a história vai ser contada de uma maneira diferente. Eu, Juliana, simplesmente amei o livro, achei assim a narrativa muito gostosa, tinha momentos que eu li e pensava, caraca, é isso, sabe? É disso que eu tô falando. Cara, é um livro que eu fechei, assim, eu terminei a história já querendo reler, pensando, nossa, se eu fizer uma releitura disso aqui, eu acho que eu vou aproveitar muito mais, eu vou absorver muito mais outras camadas que talvez eu não tenha conseguido. Achei, assim, um livraço. Agora vamos falar um pouquinho sobre outra grande leitura, Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago, vencedor do Nobel de Literatura. Esse livro foi publicado em 1995. É um livro que eu queria ler há muito tempo, mas eu tinha receio por dois motivos. Primeiro, por ser denso demais. E realmente ele é denso, tá, gente? E o outro motivo também é a escrita do Saramago, né? Ele é escrito em português de Portugal, mas até aí tudo bem, tá super tranquilo. E também a escrita dele é muito diferente, sabe? É uma escrita que não tem travessão, não tem aspas. É tudo, assim, em blocos, sabe, gente? A história toda, assim, tudo muito corrido. Mas é algo assim que você vai se acostumando e a leitura vai fluindo. Causa um certo estranhamento ali mais no início mesmo. Bom, nesse livro acontece uma epidemia onde as pessoas ficam cegas. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. O primeiro personagem a ficar cego, ele está no trânsito, ele está dirigindo o carro e de repente a sua vista fica toda branca, uma névoa branca ali acontece e ele não consegue mais enxergar. Depois disso, outros personagens também vão se infectando. E o governo decide isolar essas pessoas num manicômio desativado, para não transmitir essa doença para a população em geral. Essa epidemia seria uma cegueira branca, uma névoa branca. E ali, os personagens não têm nomes, eles são retratados como o médico, a mulher do médico, o primeiro a ficar cego, o menino que chama pela mãe, a garota de óculos escuros. E além de muitos problemas que agora eles têm, questões de saúde, questões que eles estão ali em quarentena, isolados, eles não sabem se algum dia eles vão voltar a enxergar, eles não sabem se algum dia eles vão poder voltar para a casa deles. Eles encontram ali também grandes problemas, assim, questões de humanidade mesmo. Começam a acontecer umas coisas ali muito estranhas. Eles percebem que não podem confiar nas pessoas ao redor. E no meio de tudo isso, tem pessoas
se aproveitando dessa terrível situação. Então esse livro te faz pensar sobre o que as pessoas são capazes de fazer quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. É uma questão muito forte de desumanização e dignidade. A atmosfera desse livro vai ficando cada vez mais densa, mais pesada. É uma leitura assim que em alguns momentos eu tive que parar, dar uma pausa, dar uma respirada, sabe, para depois prosseguir. É um livro angustiante, mas que mesmo assim eu acabei lendo muito rápido. Olha só, no livro da literatura tem 2 páginas inteiras só falando sobre ensaios sobre a cegueira. Olha só. Aqui diz assim: só no mundo de cegos as coisas serão como verdadeiramente o são. E como seria se fôssemos todos cegos? Agora, se você me perguntar, nossa, um livro tão denso assim, vale a pena ler? Não só vale a pena, vale muito a pena, como eu também quero ler a sua continuação, que é Ensaio sobre a Lucidez. Agora, um outro livro que eu li, esse aqui é o Kim Jin-young, nascido em 1982, da escritora coreana Cho Nam-joon. Já vendeu mais de 1 milhão de exemplares em todo o mundo, e ele foi publicado em 2022 aqui no Brasil. É uma leitura rápida, são 176 páginas, parece mais um conto, assim, sabe, uma leitura de um dia, uma narrativa bem acelerada. A história aqui começa em 2015, onde Kim Jin-young tem 33 anos, ela é casada, ela tem uma filha pequena de 1 aninho, e Kim está tendo um comportamento estranho. Em alguns momentos ela começa a falar em outras vozes, como se fossem assim, outras mulheres falando ali no lugar dela. Então nós descobrimos, logo no comecinho da história, nas primeiras páginas, que ela teve depressão pós-parto. Ela perdeu uma amiga recentemente, uma grande amiga, e ela está tendo dificuldades em executar as tarefas básicas do dia a dia. Então o livro volta para a infância, volta um pouco também para a história da mãe dela, aí vai para a infância dela, adolescência, escola, faculdade, trabalho, né? Volta para a vida adulta, o casamento. Vamos ver aqui algumas situações do cotidiano, que na verdade a maioria de nós mulheres, a gente acaba passando, infelizmente, né, em algum momento da vida. A autora levanta vários questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade, mas o livro ele aborda principalmente o quanto a maternidade pode impactar na vida profissional da mulher. Aí você reflete também por que muitas mulheres hoje em dia optam por não terem filhos. Inclusive tem vários países, né, principalmente os mais desenvolvidos, eles têm problemas aí na taxa de natalidade. Isso não sou eu que estou falando, né, são dados estatísticos. Por falar em dados, a autora coloca, assim, durante a leitura, várias questões, assim, ela vai colocando dados, né, o ano que aconteceu. Olha só o que está escrito na orelha do livro. Cho Nam-joon, que é a escritora, nasceu em Seul, Coreia do Sul, e é roteirista de televisão. Para escrever esse livro, baseou-se na própria experiência, como uma mulher que largou o emprego para se tornar dona de casa depois do nascimento do filho. É uma leitura bacana, que me deixou um pouco triste. Eu não recomendo esse livro aqui para quem tá grávida, ou para quem tem nenê, ou uma criança novinha, sabe? Eu acho que talvez esse não seja o momento ideal para essa leitura aqui. Quem tá nessa fase aí da vida, eu acho que já tá tendo que lidar com muita coisa, né? E com certeza, se você tá nessa fase, você deve estar indo muito bem, tá? Com tudo isso que tá acontecendo. Acho que se ler nesse momento, você vai acabar se sentindo mais exausta, vai se sentir sozinha, sabe? Porque, gente, parece óbvio, mas quando nasce uma criança, quando você se torna mãe, muda tudo, sabe? E aí nós temos 2 opções. Ou você terceiriza os cuidados com seu filho, você deixa o seu filho com uma outra pessoa, pode ser uma babá, tua sogra, avó, mãe, tia, uma escolinha, uma creche, e volta a trabalhar, tá? Porque você precisa, ou porque você quer, você não pode, seja qual for o motivo. Ou então você para, né, sua vida profissional, você para o que você está fazendo para estar mais próximo do teu filho, para participar mais da criação, né, do seu filho, da sua filha. E dos 2 modos, gente, das 2 maneiras, você, mãe, você vai estar abrindo mão de alguma coisa muito importante na sua vida.
em prol de outra coisa. E assim, a vida adulta é assim mesmo, gente. E aqui eu tô falando isso, eu não tô julgando ninguém, tá bom? Aqui quem tá falando é uma pessoa que já viveu essas duas opções, tá bom? Então, sem julgamentos, numa boa. Vamos deixar as coisas leves, vamos ter menos aí arrependimentos, entender que isso são fases em que o bebê precisa mais de você, fases que de repente você precisa dar uma pausa. A criança necessita mais de você e de repente ela vai crescer um pouco mais depois e você pode continuar a sua vida. Se você quiser ou não, ou de repente não. Você não pode se dar esse privilégio, você não pode parar, você tem que continuar ali trabalhando, buscando as tuas coisas, pagar as tuas contas. E gente, de qualquer maneira, as duas maneiras, está tudo bem, tá bom? Vamos ser felizes. Bom, tem algumas leituras aqui também em andamento. Eu tô finalmente terminando Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse aqui, nossa, é um livro muito bom, ele tem muito assim para falar pra gente. Aqui o diabo, ele vai nessas cartas dando conselhos, né, pro seu sobrinho que ainda tá aprendendo. Então ele vai falar aqui sobre várias questões diferentes. Como seduzir, né, o humano, como seduzir um homem ali e trazer para ele, né, tirar o homem de Deus. E são vários ensinamentos, porém aqui é tudo usado muito ironia, né? Então não é uma leitura tão fácil assim, mas é uma leitura muito boa. Tô lendo também As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. É outra grande leitura, né? Um baita clássico aí, que foi publicado em 1939, uma leitura densa também. Tô curtindo muito essa leitura. E dando início também ao primeiro romance da série napolitana, né? Amiga Genial, de Helena Ferrante. Empolgadíssima aí para começar essa série. Agora, desses livros que eu li, foram leituras rápidas, né, considerando o tempo disponível que eu tenho do dia também para ler, claro. Mas especificamente 2 livros aqui me consumiram muito, que foram o Ensaio sobre a Cegueira e a Jin Yang, nascida em 1982. Então, assim, agora eu vou buscar também algum livro mais leve, algum livro, talvez, sei lá, para me descontrair um pouco mais, né? Eu tô com medo de cair naquela ressaca literária, sabe? Então eu não sei ainda, mas eu vou buscar algum livro mais levezinho, sabe? Bom, é isso então. Essas foram minhas leituras, né? Algumas ainda em andamento. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!